A verdade é que ao longo da história já houve muitos acordos de paz no Médio Oriente, tantos quantos aqueles que levaram depois à desilusão e à violência. Neste momento o Hamas ainda não disse se aceitava ou não o plano de paz, mas mesmo assim a pressão é brutal e a ocasião pode ser única e é por isso que vamos tentar perceber neste contracorrente o que são este plano de cessar-fogo. E José Manuel, há 20 pontos para o plano de paz. Parece-te que é desta que será possível a paz no Médio Oriente? Bom dia novamente, Carla. Este plano tem algumas coisas que são diferentes dos planos anteriores e que têm, à partida, algumas vantagens, pelo menos no curto prazo. No longo prazo, depende da forma como tudo correr, não é? O que talvez não seja mau, porque uma das coisas é, às vezes, ter objetivos finais muito grandiloquentes e depois não ter as etapas para lá chegar, e aqui há uma diferença que são etapas. É evidente que este plano tem, portanto, e basicamente o que é que este plano pressupõe? Pressupõe, ponto 1, acabar a cessar-fogo imediato. A partir do momento que há o cessar-fogo, há a entrega dos reféns pelo Hamas e há um prazo muito curto, a partir do momento que haja acordo, não é? Portanto, Israel já aceitou, mas o Hamas não aceitou, agora há pressão sobre o Hamas para ver se aceita ou não aceita, e, portanto, há informações contraditórias. Portanto, há a seguir um período em que a faixa de Gaza, portanto, um período em que o exército israelita não sai completamente de Gaza, mas atualmente está em grande parte do território, portanto, recua e gradualmente esse terreno vai sendo ocupado por forças árabes, pronto, com o objetivo de, por um lado, desarmar o Hamas e destruir a sua infraestrutura destinada à guerra, portanto, armamento e túneis, mas permitindo também que quem quiser sair, saia. Portanto, do Hamas. Quem quiser sair, saia. Há aqui uma diferença também relativamente àquilo que parecia ser o primeiro plano de Trump relativo à reconstrução. Portanto, há uma tentativa de procurar criar mecanismos que permitam não apenas a reconstrução, mas o investimento na reconstrução e o envolvimento de países árabes na reconstrução, criando condições para isso, designadamente permitindo que, não havendo no território no limite de casas de pé suficientes para todas as pessoas que lá estão, elas possam sair, podendo voltar quando elas voltarem, quer dizer, podendo voltar, não há um exílio, há apenas uma, digamos, sais daqui para isto ser reconstruído e depois voltas quando quiseres. Pronto. Há também uma clara preocupação de envolvimento, portanto, do mundo árabe e muçulmano na operação de paz. Portanto, e não apenas na operação de paz, na operação de procurar transformar aquilo em que designadamente as Nações Unidas e a agência local das Nações Unidas, portanto a agência de refugiados, claramente fracassou nos últimos 80 anos, não é? Nos últimos 10 anos, que é procurar criar um ambiente desradicalizado que permita um dia chegar à situação em que há dois países a viver pacificamente ao lado um do outro. Sobre isso, sobre esse objetivo final, os dois Estados, sobre esse objetivo final, o acordo não é taxativo, mas diz lá que de alguma forma, é para onde se quer caminhar. Agora, como é que se chega lá, não é explicado. E estes aspectos são importantes, porquê? Primeiro, porque isto corresponde. Eu tenho visto uma coisa muito curiosa na imprensa, sobretudo na imprensa ocidental, eu não leio a imprensa árabe, não consigo ler nem outra imprensa, mas na imprensa ocidental, que é irritação com o plano de paz. Há irritação em quase todo lado. Quer dizer, parece que não se queria que houvesse um plano de paz, porque, e as pessoas dizem, isto é a rendição do Hamas. Claro que é a rendição do Hamas. E nós queríamos que o Hamas continuasse, queríamos que o Hamas não se rendesse. Como é que acabaram algumas guerras terríveis? Com a rendição de um dos lados. Quando não há rendição de um dos lados, quando há um empate, quando há um impasse, por regra, fica-se num ambiente em que nunca se chega a nada. E há às vezes a percepção de que assim é que é bom. Faz um acordo, separam-se aqui umas coisas e depois, quer dizer, e é a diferença, se quiseres, entre a primeira e a segunda, quer dizer, no limite apocalíptico, não é o atual,
Mas é a diferença da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, em que a Segunda Guerra Mundial é ou terrenos ou não paramos, e a segunda, a primeira era, vamos chegar aqui, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial acabou com o principal contentor, a Alemanha, um dos principais contentores, a Alemanha, sem nunca ter combatido dentro do seu território, portanto, nunca houve tropas estrangeiras dentro do território da Alemanha, a dizer, eu perdi a guerra e não posso estar em Versalhes. Portanto, eu não posso estar, enfim. Foi assim que as coisas funcionaram. Deu mau resultado, não é? E neste processo, há, no entanto, eu diria que de tudo o que está em cima da mesa, portanto, há coisas que talvez possam funcionar. Israel faz cedências, naturalmente, isto não é aquilo que seria o processo, mas o governo, tanto aparentemente, quer dizer, o governo já aprovou o projeto, há pessoas dentro do governo, a gente sabe que há radicais dentro do governo que não queriam, mas no fim, mais uma vez, o Netanyahu é muito habilidoso politicamente, lá os convenceu e, portanto, eles aceitaram, e há um apoio genérico, pelo que indicam, enfim, pelas reações da sociedade israelita. Há um apoio também dos europeus que de alguma forma dizem, isto talvez seja uma solução. Há muita gente que eu noto que aparentemente preferia que isto não fosse assim, porque isto na prática, vamos lá ver, isto na prática diz que quando há uma guerra tem que se travar, não é, quando há uma guerra que não foi, neste caso concreto, não foi escolhida, não foi uma opção de Israel fazer aquela guerra, ela foi uma consequência do 7 de outubro, que nós às vezes esquecemos disso, mas quando essa guerra existe, ela tem que ser travada. O que nos leva para outro tema, que é um tema que daria para muitos programas destes, mas que eu não posso deixar de colocar aqui, que é o seguinte, e que eu tenho cada vez mais tido noção de que mais tarde ou mais cedo, quer dizer, quando nós começamos a perceber porque é que os outros planos anteriores de paz não funcionaram, percebemos que em quase todos eles houve um tema que nunca ficou minimamente resolvido. Não quer dizer que esteja resolvido neste, não está. Não está resolvido neste porque este não chega a esse ponto. Portanto, isso fica para debater depois. Mas não se... E faz diferença. Que é a questão de saber como é que é o dia seguinte em termos da solução dos dois Estados. Fala-se muito da solução dos dois Estados. Mas o que é a solução dos dois Estados? O que é a solução dos dois Estados? Porque se nós pensarmos que sobre isto há acordo, e ou já houve acordos no passado, e que agora o que há é um malvado chamado Netanyahu que não aceita isto, vamos lá ver. O que havia no passado era uma aceitação pelo lado de Israel de que havia a existência de um Estado israelita e de um Estado palestiniano. Pronto. Se quiseres, dito de outra forma, um Estado judeu e um Estado árabe. Não é exatamente assim, porque em Israel vivem muitos árabes e, quer dizer, nos países árabes já praticamente não há judeus, mas pronto, vamos lá dizer isto de uma forma mais simplificada. Curiosamente, a autoridade palestiniana nunca aceitou exatamente esta forma de dizer isto. Portanto, não dizia Israel vivendo pacificamente ao lado de um Estado, de outro Estado. Dizia dois Estados vivendo pacificamente ao lado um do outro. Qual é a diferença subtil entre uma coisa e outra? A diferença subtil entre uma coisa e outra é que nunca por nunca ser, a autoridade palestiniana e estes movimentos e, não direi toda a comunidade internacional, mas uma parte dela, aceitou o princípio de que as populações deslocadas na sequência da Primeira Guerra, que é a Guerra de 48, estão deslocadas e acabou. Não. O princípio é que aqueles 700 mil deslocados, que hoje serão, com os seus descendentes, 5 milhões, deverão ter sempre direito, a uma altura qualquer, regressar às suas casas. O que, naturalmente, cria uma situação insolúvel. Insolúvel, porque isto... Ainda agora vinha a ouvir, por acaso, quando vinha aqui a mim daqui, o último podcast do Resto é História, sobre uma coisa que ninguém se recorda, que é o Tratado de Locarno. E o João Miguel Tavares perguntava ao Rui Ramos porque é que o Tratado de Locarno tinha fracassado. O Tratado de Locarno é um tratado de paz, se fez agora 100 anos, 1925, que toda a gente estava mais bem intencionada do mundo e queria basicamente resolver os problemas que tinham ficado por resolver em Versalhes, no desenho das fronteiras e coisas desse género. E, portanto, trataram disso
pessoas que acharam que a guerra não era a solução. Portanto, uma quantidade de estadistas alemães, os alemães estiveram em Locarno, ao contrário de adversários, estiveram envolvidos na solução, turcos, polacos, toda aquela gente. Bem, onde é que passam as fronteiras? Tudo bem e tal, tudo bem desenhado, as fronteiras, vamos estar aqui todos tranquilos. Porquê é que, passados uns anos, estávamos na Segunda Guerra Mundial? Em boa parte, porque os Estados-nação tinham sucedido aos impérios. E ao sucederem Estados-nação aos impérios, as fronteiras deixavam minorias de nacionalidades diferentes dentro dos novos Estados. Pronto. E minorias que, em alguns casos, viviam lá há séculos, há milénios. Por exemplo, um dos pretextos da Segunda Guerra Mundial, pois nós sabemos, é uma dessas minorias, os alemães dos Sudetas. Os Sudetas ficavam naquilo que antigamente se chamava Boémia, depois atualmente República Checa, depois Checoslováquia, enfim, teve vários nomes. Os alemães viviam ali há 1000 anos, pelo menos 1000 anos. Alemães, portanto, quer dizer, não havia Alemanha, os proto-alemães, digamos assim. Quer dizer, portanto, viviam lá há mais tempo do que nós, do que o reino de Portugal tinha sido estabelecido. Pronto. Mas a existência a solução pós-Segunda Guerra Mundial, que nunca se fala, quase nunca se fala, foi, é preciso mudar as populações de sítio. É preciso mudar as populações de sítio e pô-las no sítio onde elas se sintam confortáveis e pronto, ter nações relativamente homogéneas. Não foi totalmente feito assim, porque a Europa tinha sido feita com impérios, e nos impérios havia mistura de pessoas, tal como o Médio Oriente, ou o Levante, como se dizia antigamente, também era Império Otomano, antes tinha sido Império Árabe, antes tinha sido Império Romano, ou Persa, ou o que tu quiseres, e sempre com povos diferentes ali misturados, mas dentro do quadro do Império que não tem nada a ver com o Estado-nação. O modelo atual do mundo, para haver tranquilidade no mundo, é a ideia do Estado-nação, portanto, com o Estado-nação, que é uma coisa do século XIX, e é, no fundo, aquilo que corresponde à ideia de teres um Estado palestiniano, que é uma coisa que nunca existiu como entidade como tal até há muito pouco tempo, nem sequer se falava disso quando foi a Guerra de 49, não se fala exatamente isso. Quer dizer, havia o mandato da Palestina, mas a ideia de haver uns árabes palestinianos que eram diferentes dos árabes sírios, ou dos árabes jordanos, ou dessas coisas assim, não eram árabes. Pronto. Bem, quer dizer, isto não vamos por aí atrás porque nunca mais acabávamos. Agora, a ideia de que para ter a solução de dois Estados é a solução de um Estado de maioria judia e um Estado de maioria árabe é diferente da ideia de dois Estados aqui ao lado uns dos outros, porque nós queremos ir para onde nós entendemos. Porque assim nunca se vai chegar a uma situação de paz como nós na Europa aprendemos. Aprendemos à nossa custa, tragicamente, mas aprendemos. E, portanto, esse tema não está resolvido. Esse tema não está resolvido e não sei se algum dia vai ser fácil resolvê-lo mesmo com este processo. Porque isto faz muito parte daquilo que alimenta o nacionalismo palestiniano, digamos assim. Quer dizer, ainda ontem estive também a ler um texto, por exemplo, do Mahmoud Abbas, texto recente, texto de 2017, portanto, sobre esse tema. Portanto, não era exatamente sobre esse tema, é sobre a declaração de Balfour, a declaração de Balfour é a declaração inglesa que diz que os judeus têm direito a um Estado nacional no Médio Oriente. Portanto, depois isto é de 1917, depois meio da Primeira Guerra Mundial, há de passar muito tempo depois disso, muita água passou debaixo das pontes, mas pronto, todo aquele texto tem uma lógica, e a lógica é sempre esta. E, aliás, ele próprio fala do caso dele, não é? Parece que ele quer, não diz exatamente assim, mas gostaria de poder regressar à terra onde nasceu, que atualmente faz parte de Israel, e de onde muitos árabes saíram, mas nós hoje vamos a Israel e há zonas em que de repente deixamos de ver os sinais em hebreu e passamos a ver em árabe. Portanto, andamos em Tel Aviv e há mesquitas. Andamos em Jaffa e há mesquitas. Andamos no Acre e a maior parte da população é árabe. Portanto, vamos a Nazaré, e aí até são árabes católicos.
ou cristãos, árabes cristãos, no católicos não é muito correto dizer, são cristãos. Portanto, há uma situação muito particular. E isto eu olho para este plano, acho que este plano pressupõe algo que talvez, porventura, muitas pessoas acham que vai tornar o plano impossível, que é, isto na prática é a rendição do Hamas, porque é entregar o seu único ativo, que são os reféns, mas sei lá, se a gente achar que não devemos exigir isso, porque senão estamos a dar vitória a Israel, quer dizer, é achar que capturar reféns é um método de guerra legítimo. Portanto, não é isso que eu creio que... Quer dizer, porque eu noto pessoas e ouvi comentários dizer, mas isto, se eles entrarem com os reféns, ficam sem argumentação, sem nenhum instrumento que lhes dê força. Sim. Claro, mas quer dizer, mas eles usaram um instrumento que nós não podemos considerar tolerável. Porque é uma coisa é fazer um combate militar. Outra coisa é sequestrar crianças, velhos, idosos. Quer dizer, no meio daqueles reféns todos que foram levados, havia meia dúzia de militares, que eram que eles estavam a guardar a fronteira, o resto era tudo civis. Portanto, e depois o desarmamento, mas também não vejo que seja razoável, quer dizer, que alguém diga que o Hamas deve continuar armado. Não vejo que isso seja razoável. E desse ponto de vista é preciso ter noção de porque é que, apesar de tudo, ou apesar destas resistências, deste mal-estar que eu noto em algumas reações, não dos governos europeus, porque os governos europeus e os governos americanos estão a perceber o que está a passar, digamos assim. Mas, na flotilha, por exemplo, nas coisas que eles estão a dizer, quer dizer, é querer que isto continue, porque achar que isto continuando vão isolar mais Israel, portanto vão conseguir isso, e portanto esse é o objetivo final, e talvez consigam, na prática, ganhar alguma coisa. É evidente que os Estados Árabes também não querem isto hoje em dia. Porque, desse ponto de vista, há uma evolução grande. A primeira evolução grande, a primeira coisa que já sabíamos é o Egito. O Egito é um adversário determinado do Hamas. Portanto, o Egito, não quer dizer que não haja muitos egípcios que gostem do Hamas, porque há. São aqueles que gostam também da Irmandade Muçulmana, que é a mesma coisa, não é? Portanto, em termos ideológicos e de gênese. Agora, o governo do egípcio, o regime egípcio, os laicos do Egito, não têm pânico que regressemos àquela atrapalhada de há 12 anos atrás, 15 anos atrás, quando a Irmandade Muçulmana ia tomando o poder, tornando o Egito uma coisa idêntica ao Irão, ou parecido com isso. Portanto, os países do Golfo também não estão a tentar fazer outro caminho. Portanto, basta apanharmos algumas carreiras de avião em Lisboa para perceber até que ponto é que ele se ocidentalizou e quer ocidentalizar. Portanto, é evidente que sabemos que há muito caminho por percorrer em muitos daqueles países, mas temos visto a própria Arábia Saudita a fazer um caminho muito grande. Portanto, eles não querem que os fundamentalistas regressem. Muitos destes já fizeram acordos com Israel. Quer dizer, o Líbano, aquilo que queria era acabar com este problema. Porque este problema destruiu o Líbano. Quer dizer, a Síria tem mais em que pensar. E a Síria ainda vai... Tem um processo também. Também vai ser um processo muito complexo, porque a Síria é um daqueles países que é uma manta de retalhos. É uma manta absoluta de retalhos. Há ali para aí, quando nós vemos o mapa étnico e religioso da Síria, é de ficar de cabelos em pé. Como é que quer dizer, aquilo foi desenhado por um diplomata francês e um diplomata britânico, alguns, não sei se de 1916 ou 17, é o chamado Acordo de Sykes-Picot, que desenhou o mapa do Médio Oriente, e aquilo aquilo faria sentido dentro do Império, como foi sempre, não é? E nos Impérios manda ao centro, mas depois cada língua respeitam-se as línguas, respeitam-se as tradições, respeitam-se... Agora, quando de repente tens uma nação que quer impor a sua identidade às outras identidades, a coisa fica muito complicada, e a Síria não sei o que é que vai acontecer, porque é de facto uma situação, é o Iraque elevado a uma potência em termos de diversidade religiosa e étnica. Portanto, mas a Jordânia, por exemplo, a última coisa que quer é este problema resolvido. Quer dizer, eles já tiveram uma guerra civil lá dentro entre jordanos e palestinianos, ou entre o governo da Jordânia e o LP, chamado Setembro Negro.
Foi na década de 70, foi há muitos anos, as pessoas não se recordam, mas eles não se esquecem. Eles não se esquecem dessas coisas, não é? Portanto, e por isso é que eles, de alguma forma, isto não era, neste processo, no final, na reta final, Netanyahu conseguiu tirar de Trump algumas coisas que os árabes preferiam que ele não tivesse tirado. Mas eles próprios percebem que eles não querem sair deste barco. Portanto, querem estar neste barco e querem poder, e no fundo, vamos lá ver, há aqui uma coisa que pode ser a parte mais positiva, é que a oportunidade, a intervenção das forças das Nações Unidas até agora, naquele terreno, nunca correu bem. Nunca correu bem. Quer dizer, eu, quando estive uma vez no sul do Líbano, com os portugueses que lá estavam, bem, e era fácil de perceber que aquilo, enfim, na altura até havia algum otimismo, tinha havido ali umas tréguas, isto já foi há quase 20 anos, 18 anos, ou quase assim do género. A Unifil, chamada Unifil. Mas, primeiro, os soldados que tinham ido para lá, portugueses, e imagino que os outros fossem iguais, estavam ali, porquê? Não era com nenhuma vontade de correr riscos ou de combater. Bem, os nossos também eram uma unidade de engenharia, que tornava isto um bocadinho menos linha da frente. Mas não tinham nenhuma dessas intenções. Eles estavam ali porque os respectivos governos pagavam mais. Muito mais. Quer dizer, e é isso. Essa deslocação era muito bem paga. Sempre que o exército chegou para estas missões, as pessoas que iam, e hoje em dia é assim, eu não estou a dizer que é mal, é como funciona. E eu também percebo, quer dizer, É preciso se nós vamos para a República Centro-Africana, não vamos combater pela pátria. Vamos fazer uma missão humanitária, sim senhora, mas estou a correr riscos de vida, pá, compensem-me. Pronto. É a lógica destas forças. O que faz com que, naturalmente, no momento em que de um lado há forças com esta motivação e do outro lado há forças como o Líbano, o Hezbollah, onde quer que seja, outras forças deste género, isto nunca corre bem. Agora, ali a intenção é tentar que isto seja diferente, porque, primeiro, as forças não são propriamente forças das Nações Unidas, não são forças árabes, porventura até com peso particular da Indonésia, enfim, tudo isso ainda está por definir, portanto, aí não é árabe, é muçulmana, e com um brinde no fim, se quiseres, que é, vamos reconstruir isto, e isto pode ser um grande investimento. Quer dizer, é de certeza, há muitas firmas que vão ganhar dinheiro a fazer aquilo, e há muito dinheiro naquela região, que, portanto, muita gente que pode beneficiar. E os próprios palestinianos, no fim, serão os grandes beneficiários se isto tudo correr bem, como é óbvio, não é? Porque eles também eram prisioneiros, de alguma forma, do Hamas. E há, neste momento, na própria faixa de Gaza, sinais de que há muita gente, enfim, que talvez agora, porque o Hamas está, de facto, muito enfraquecido, começa a pôr a cabecinha de fora, porque antes de pusesse a cabecinha de fora, era morta. Quer dizer, aí na semana passada apareceram imagens de execuções na via pública, sem julgamento, de pessoas que eram apenas, o Hamas apenas achava que eram suspeitas, e portanto as joelhas no chão e dás um tiro na cabeça. São imagens horríveis. Mas que são, atenção, não são inventadas, são difundidas por eles, para criar medo, para intimidar. Portanto, isto está de facto, pode mudar. O caminho é muito difícil e o primeiro passo é, para mudar, é preciso que o Qatar convença, basicamente é o Qatar, convença o Hamas. E desse ponto de vista é significativo o telefonema do Netanyahu para o emir do Qatar a dizer peço desculpa. E é significativo não apenas por ele pedir desculpa, é porque ele fez aquilo antes. E uma coisa, é porque ele fez aquilo antes. E o Qatar sabe que ele fez aquilo antes. Uma coisa é pedir desculpa assim, desculpa lá e tal. Desculpa ao mau jeito. Mas da próxima levas outra vez um pontapé se for preciso, não é? Portanto, repara, há aqui é diferente. Aquilo era um interdito. Deixou de ser um interdito, pediu-se desculpa, resolveu-se o problema diplomático, toda a gente salvar a face é muito importante. Mas terá sido Trump a forçar Netanyahu a fazer isso? Porventura. Não creio que ele tenha feito isso assim de género, olha isto, e que tal se eu pedisse telefonasse a mim? Não creio. Acho que é o Trump aqui tem um papel muito importante e a gente se calhar vê retrospectivamente que até a forma como ele começou, ao princípio que toda a gente ficou de boca aberta, então ele nesta região vai primeiro ao Qatar e primeiro aos países árabes e não visita Israel. E passado este tempo todo, não é muito tempo, são uns meses,
pá, se calhar ele, até porque não nos esqueçamos que ele esteve por trás dos acordos de Abraão e tem na sua equipa pessoas que estiveram muito envolvidas nisso, nomeadamente o Kushner, por exemplo, que é o seu enteado. Quer dizer, que lhe deram os sinais que se quiseres alguma coisa tens de começar por ter os árabes no comboio, por assim dizer, os árabes do teu lado. E é isso que, de alguma forma, se parece estar a ser conseguido. Porque uma coisa é ter os egípcios, que é relativamente fácil. Outra coisa é ter os cataris ou ter os sauditas, que é muito mais complicado. Porque se naquela região já há muitos países que deram o passo dos acordos de Abraão, a Arábia Saudita ainda não deu. Ainda não tinha dado, está a caminho. Está a caminho. Portanto, isto são processos lentos, complicados. Há uma pequena luz, na minha perspectiva, ao fundo do túnel. Mas, veremos se corre bem ou se corre mal. Mas olha, se correr bem, coisa que eu não sei se consegue medir em semanas ou em anos, quer dizer, para já, mas uma coisa que se mede já em semanas, isto acaba já, Para já, ou se vai continuar tudo igual? Trump está há 4 dias ao Hamas para tomar uma posição. Se isto vai acabar, portanto, se há pelo menos esse passo que é dado. Se esse passo nem sequer for dado, logo veremos. Mas se isto correr bem, se calhar ele até merece mais o... Quer dizer, Nobel da Paz naquela região já houve muitos. Pois já. Já houve muitos. A paz é que não. A paz alguns definitiva bem entregues, duradoura. porque nunca mais voltou a haver guerra. Os que tiveram a ver com o acordo entre o Egito e o Israel foram muito bem entregues. Os outros que envolveram designadamente os palestinianos, infelizmente, nunca conseguiram resolver o problema.